Geopolítica atual do Irã. Para sabermos mais da geopolítica do Irã, devemos primeiro nos adentrar em sua história para saber como foi formado e atualmente estabelecido. O povo ariano migrou da Ásia Central para o atual Irã depois de 2000 a.C. Os dois principais grupos de arianos eram os medas e os persas. No ano de 640, os árabes invadiram o Irã e introduziram o islamismo no país. Durante cerca de 850 anos, muçulmanos que não eram iranianos governaram o Irã. Em 1921, Reza Khan, um oficial do exército, tomou o poder. Ele deu mais direito às mulheres, construiu escolas modernas e uma ferrovia. Seu governo deu início à dinastia Pahlavi. Seu filho, o Shah Mohammad Reza Pahlavi, assumiu o trono em 1941. O novo Shah continuou a modernizar o Irã, no entanto, também usou a polícia secreta para prender quem discordasse dele. Em 64, o governo expulsou um líder muçulmano, Khomeini, do exterior. Khomeini liderou uma revolução contra o Shah. Seus adeptos fizeram tantos protestos no país que em 1979, Reza Pahlavi foi obrigado a deixar o Irã. Khomeini voltou para o Irã e proclamou que seria líder máximo, tanto político quanto religioso, até o fim da vida. Em 1980, o Iraque invadiu o Irã, dando início à Guerra Irã-Iraque. O conflito terminou em 1988 e deixou o saldo de 1 milhão de vítimas entre mortos e feridos. Khomeini morreu em 1989. O Irã escolheu um novo líder religioso, Ali Khamenei, que deu prosseguimento à política severa do governo anterior. O Irã faz parte de uma região chamada Oriente Médio e tem fronteira com vários países: Iraque, Turquia, Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, Afeganistão e Paquistão. Seu litoral abrange o Mar Cáspio e os golfinhos Pérsicos e de Omã. Temperaturas variam de muito quentes a muito frias, dependendo do lugar e da estação do ano. A maior parte do país tem clima seco, com exceção de uma região em torno do Mar Cáspio. Muitos grupos étnicos vivem no Irã. Os persas representam a maior parte deles. Azerbaijanos, curdos e outros povos formam os grupos menores. O idioma principal é o persa. Cada grupo étnico tem sua própria língua. O ano de 2019 foi um ano bastante agitado no cotidiano iraniano, como sua influência em questões internacionais nas indústrias petrolíferas e nuclear, a disputa regional com a Arábia Saudita e as acusações de ataques contra os vizinhos regionais. As relações entre Arábia Saudita e Irã são as relações com vários embates políticos e culturais ao longo da história. O começo desse conflito ocorreu com a morte de Maomé, fundador e o mais importante profeta do islamismo, que criou o Alcorão, livro sagrado da religião islâmica. Os sunitas e os xiitas são dois grupos muçulmanos que apresentam os mesmos dogmas da religião islâmica. Os xiitas acreditam que após a morte do principal profeta citado acima, quem deveria assumir seria um parente do sexo masculino mais próximo do mesmo. Sendo assim, são considerados mais tradicionalistas, pois conservam mais as tradições do livro sagrado e seguem à risca as antigas interpretações do Alcorão. Os sunitas acreditam que o califa, chefe do Estado e sucessor de Maomé, deveria ser escolhido pelos próprios muçulmanos. Durante anos, essa rivalidade tem inflamado a violência em áreas já devastadas pela guerra e acabou por criar novos campos de batalha onde anteriormente existia uma relativa paz. Conflitos mais conhecidos por serem
ou que foram alimentados por esses dois países são guerra civil no Iêmen, guerra civil na Síria e guerra Irã-Iraque. A economia do Irã e diretamente entrelaçada à indústria da exploração de petróleo, consoante ao Departamento dos Estados Unidos. Sua colocação no ranking de países que mais exportam ficam em segundo lugar, atrás da Arábia Saudita. Como sua principal fonte de renda, o petróleo acaba sendo barateado na venda de barris para outros países, agravando a parte da crise já existente. A relação do Irã com seus países vizinhos, Arábia Saudita, é extremamente conturbada, podendo haver um novo conflito eminente, como consequência de duas instalações petrolíferas que foram bombardeadas depois de ataques por drones, tendo o Irã como protagonista desses feitos, com o objetivo de enfraquecer a economia vizinha, sendo ela sustentada por essa indústria petrolífera. O Irã tem sido motivo de preocupação da comunidade internacional. O responsável por essa situação é o programa nuclear desenvolvido naquele país, pois, na teoria, esse programa pode ser utilizado para a construção de usinas de energia elétrica, porém, o medo se propaga, pois pode ser usado também para a fabricação de armas nucleares. Esse programa nuclear teve início em 1950. No entanto, com a Revolução Islâmica em 1979, houve uma paralisação. Em 2005, com a eleição de Mahmoud Ahmadinejad, um fundamentalista conservador alega que a intervenção ocidental tem como objetivo impedir o avanço tecnológico de seu país. A Agência Internacional de Energia Atômica decidiu levar o caso para o Conselho de Segurança da ONU, que poderá adotar sanções econômicas para que o país desista de seu programa nuclear. Porém, Mottaki, ministro das Relações Exteriores do Irã, alegou que o programa nuclear iraniano não será interrompido por possíveis sanções impostas. O fim das sanções econômicas aplicadas ao Irã faz com que a nação persa tenha um poder atrativo maior dentro do cenário regional. O Irã agora pode reforçar laços diplomáticos tradicionalmente frutíferos, como a Turquia, o Iraque, Omã, a Armênia e o Líbano, dois grandes aliados norte-americanos. A suspensão das sanções contra o Irã injeta aproximadamente 100 bilhões diretamente na economia iraniana. Este valor refere-se a ativos congelados em fundos internacionais, o que ajudará para diminuir a dependência do país da exportação do gás natural e do petróleo. A influência ocidental no cotidiano iraniano é extremamente diferente da década atrás. A entrada de um saber sobre uma nova cultura abre o cenário intelectual para o pensamento moderno, e isso acontece principalmente pela população jovem do Irã, que se dá por mentes mais abertas e mais propensas a questionarem a política, cultura e principalmente o questionamento de quem está no poder.